Voltamos aí com mais um vídeo de análise de vendas de mangás. Principais destaques que tivemos aí durante essa semana, durante esse mês dos lançamentos de mangás, né? Vou comentar aqui como é que tá as vendas dos lançamentos desse mês. Acompanhe que tem muita novidade interessante aí. Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ajude no crescimento. Estamos aí com a meta de 2.000 inscritos esse ano. E vamos lá, que a gente consegue, né? Começando pela Shonen Jump, vamos analisar as vendas dos lançamentos desse mês. Tem 4 mangás que não tiveram vendas divulgadas pelas suas baixas vendas, né? Mas eu vou destacar pelo menos o Rimaten. Já acho que semana passada eu acabei não fazendo um vídeo. Acho que é importante eu falar pelo menos dele, né? Porque ele é o único desses 4 que não foi cancelado. Então, Rimaten na semana passada ele vendeu média de 15.100 aproximadamente. Então, eu acredito que o mangá, ao menos essa semana, deve ter alcançado em torno de 16 mil. Então vamos acreditar que mais ou menos nessa média, né? Mas avançando um pouco mais, temos aí o Shinobi Goto. O mangá, no seu volume 6, vendeu essa semana 1.354 e totalizou 18.632. Um pouco a mais do que Rimaten. O mangá pelo menos está começando a se aproximar da média de 20 mil. Acredito que na próxima semana o mangá não vai conseguir alcançar ainda 20 mil. Mas com 2 ou 3 semanas o mangá vai alcançar tranquilo. Logicamente não vai ser no mês de estreia, né? Mas pelo menos o mangá tem esses números aí que ainda consegue bater. Então, Shinobi Goto, ao menos, ele vem mostrar um pouquinho de crescimento. É algo que eu sempre falo, né? Shinobi Goto, ele cresce de uma forma muito lenta. Então, é algo que acontece há um bom tempo. O mangá ainda recebe uma certa atenção pela revista. Mas, tendo em vista alguns mangás que vêm se destacando um pouco mais, talvez ele perca um pouco dessa atenção. Assim como o Rimaten mesmo tá começando a perder. O Akane Banashi, seu volume 20, vendeu essa semana 2.958 e totalizou 39.801. Inclusive o mangá já foi ultrapassado em vendas, né? Um outro mangá já consegue vender um pouco mais do que ele. Então, Akane Banashi, apesar de tudo, ele não tem vendas tão ruins assim. Inclusive, com o anime chegando, pode ser que isso melhore. O mangá, apesar de tudo, ele já perdeu um pouquinho das suas vendas, mas ainda assim eu não considero o mangá em uma zona de risco, né? Inclusive, isso é até longe de o mangá estar nessa zona. O anime chegando, talvez veremos coisas boas para esse mangá. Mas temos o Somnium Hearts. O mangá vendeu 7.735 e totalizou 40.169. Um pouco a mais que a Akane Banashi. O mangá, ele já com um volume já conseguiu ultrapassar a Akane Banashi. Então vamos ver se esses números, né, vão continuar aumentando. A aposta é que sim, né? Então espero que realmente vejamos o Somnium Hearts ele conseguindo ser mais expressivo em vendas, ser mais expressivo em popularidade. Agora que a revista sabe o real potencial dessa obra, até em vendas, pode ser que o mangá agora, que já recebe bastante atenção, isso só venha a aumentar ainda mais. Era nítido, né, que o mangá, ele não era um mangá comum, ele recebia uma boa atenção, boas posições em toques. Quem acompanha os vídeos de toques sabe como é que funcionava, né, as posições, a média do mangá. E agora, como a gente tem as vendas já, a gente já tem uma ideia de que o mangá, ele realmente conseguiu agradar o público. 40 mil em 3 semanas é algo surreal. Ainda tem mais uma semana, que eu acredito que pode vender em torno de 3 mil aproximadamente. Mas aqui, um destaque importante aqui. O mangá, ele vendeu esse tanto em vendas físicas. Tem as vendas digitais, que inclusive já saiu os dados, né, totalizando tudo, né? Tanto vendas físicas quanto vendas digitais, o mangá já conseguiu acumular 100 mil exemplares vendidos. Então você tem ideia de que Somnium Hearts, ele não é um mangá comum, ele realmente conseguiu chamar bastante a atenção do público, conseguiu realmente se destacar muito bem. Então, para quem não dava bola, para quem não dava atenção, para quem achava que isso aqui seria só mais uma tentativa frustrada, realmente Somnium Hearts está superando muito o mangá aí, fazendo um sucesso muito grande e chamando mais atenção do que outros que muita gente até apostou, né? Então, Somnium Hearts tem tudo para fazer um sucesso e quem sabe para ser um grande potencial para a revista nos próximos anos. Temos o Kagurabachi, seu volume 10 vendeu 10.050, totalizando 145.293. Acredito que o mangá vai alcançar assim 150 mil exemplares na próxima semana, então o mangá vai fechar com uma média incrível e torcer que esses números aí só aumentem. O mangá já é uma grande potência na revista e só está mostrando ainda mais eficiência, né, e popularidade. Temos o Mojuro, o Jujutsu Kaisen módulo, ele vendeu 18.920 nessa semana e já está no seu total 249.409. Era nítido que o mangá iria vender muito, porque é uma continuação direta, né, de Jujutsu. É inegável esses números aí. Então o mangá só tá fazendo o que já propôs fazer, né, ser um sucesso. Mas ainda temos a Magazine, a Shonen Magazine, né, os destaques dos lançamentos, inclusive já a primeira semana em vendas.
em total mais ou menos em torno de 3 a 4 dias, né, que os mangás foram lançados. Então por isso a média de vendas pode ser um pouquinho menor, porque teve menos tempo no mercado. Inclusive a gente já nota isso em Kanan-Sama, o volume 12 do mangá ele vendeu 3.543, tendo em vista que a média do mangá é um pouquinho maior, né, 5, 6 mil, então não fez tanta diferença, mas sim, uma média menor que pode sim parecer que o mangá tá flopando, tá caindo nas vendas, mas não, foi só essa questão aí. O Kuroyama Medaka ele vendeu no seu volume 22, 7.813, também uma média um pouco menor, tendo em vista que o mangá, pelo menos se eu não me engano, ele estreia na média de 10 mil exemplares, então não faz tanta diferença, mas sim, o mangá caiu muito nas suas vendas nos últimos anos, então nenhum anime conseguiu fazer com que essa média crescesse, principalmente porque o anime foi bem flopado de certa forma. Eu acredito que essa segunda temporada já era algo planejado pelo estúdio, pode ser que exista esse ponto aí. Temos o Kakou no Inazuki volume 31, vendeu 12.114 na sua estreia, espero realmente que as vendas aumentem. É um pouco difícil analisar essa semana, tendo em vista que não totalizou 7 dias exatos, né, em vendas, então a média realmente está muito menor de muitos mangás. Então Kakou no Inazuki, a média de 12 mil. O Kanojo Karishimasu, volume 44, ele vendeu 14.195. O mangá ele tem uma média boa em vendas, né? Se não me engano, o mangá atualmente chega em torno de 30, 35 mil. Já chegou a vender bem mais. Se a gente for comparar pelo menos com o ano passado, o início do ano passado, já vê que a média era um pouco maior, em torno de 40 mil aproximadamente. Agora as coisas vêm diminuindo. Então vamos ver se isso vai se manter, se o mangá ele vai conseguir se estabilizar ou ele só vai cair até flopar de vez. E aí então o autor finalmente ele vai pensar em finalizar a obra, tendo em vista que não está mais rendendo nada, né? Por enquanto, ainda assim, o mangá continua em publicação. O Mokoshiroko Nyankishi, volume 25, vendeu 16.393. Também uma ótima média para o mangá. O mangá com certeza vai continuar alcançando a média de sempre, né? De 50 aproximadamente, 40. Então, nada tão estranho aqui para ele. E temos o Mega Man no Café Terraça, seu volume 22, que é o volume final. Ele vendeu 17.436. Acredito que o mangá pode chegar em torno próximo a 30 mil. Normalmente a média do mangá, né? Vamos ver se por ser o volume final vai ser um pouco diferente. Mas eu vou continuar ainda acreditando que o mangá vai manter a mesma média de sempre. Ele também já chegou a ser um pouco mais popular. Teve muita estabilidade durante a sua publicação. Vendas que aumentaram, vendas que diminuíram. O anime não causou um impacto tão grande, mas sim, teve aumento de vendas com anime, mas não foi algo tão espetacular. Mas pelo menos o mangá ele se encerrou de uma forma natural, com vendas até interessantes, né? O Hajime no Ippo, volume 145, vendeu 24.331. Mangá também que vende bem, muito longe do seu auge, mas vende bem. Agora o Shangri-La Frontier, ele vendeu 45.975. Acredito que semana que vem o mangá pode vender em torno de 40 mil, 30 mil, se caso isso acontecer, vai ser uma média de 70 mil, 70 para 80, né? Vamos esperar que pelo menos eles possam resgatar as vendas perdidas nessa primeira semana. Mas o mais vendido da Magazine foi o Blue Lock, seu volume 37, vendeu 65.269, também uma média realmente muito baixa. O mangá com certeza vai manter a mesma média que ele sempre vende, né, nos seus volumes, em torno de 200 mil aproximadamente. É o mangá que mais vende, tem um mais sucesso, e acho que a revista ainda precisa buscar mais sucesso. Logicamente não depende só dela, né, mas dá uma atenção aí, buscar aí novos nomes, novos títulos, novas popularidades, aproveitar os mangás que já estão fazendo sucesso e quem sabe buscar com que eles cresçam aí a sua popularidade. Tem alguns mangás de potencial, vamos ver se eles vão conseguir fazer eles crescerem em vendas. Por enquanto, Blue Lock e Shangri-La Frontier são os dois mangás que mais vendem. Então vamos ver se a revista vai conseguir lançar mais um grande sucesso a níveis ou até superiores a desses daí. Mas pelo menos a Shonen Jump ele já conseguiu, né, lançar alguns mangás de potenciais. O Summer Hats é um grande exemplo disso. Tem outros mangás aí que estão em crescimento, como Madano Witch, o próprio Kagurabate. Então é ótimos mangás aí. Holy Dragon também é um ótimo mangá que tem um sucesso bem interessante. Então a revista tá lançando um grande sucesso, mangás que tem potenciais, que a Magazine tá ficando um pouco para trás, né? Pelo menos ano passado para esse ano, poucos mangás realmente fizeram sucesso e os que fizeram não foram algo tão grande assim. Então vamos ver como é que vai ficar para esse ano, né? De qualquer forma, o vídeo é mais ou menos isso. Espero que você tenha gostado. Semana que vem vou estar voltando a falar sobre as vendas de mangás. Então, fica aqui comigo, acompanhe também outros vídeos que eu falo aí sobre a questão de popularidade dessas obras. E é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.